Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho aqui para compartilhar uma mensagem muito interessante, muito importante para você, então por favor, preste atenção e assiste até o final, ok? 1 Samuel 17, no versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas dos campos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e a ele vos entregará na nossa mão. Bom, uma coisa aqui muito interessante da famosa história de Davi contra Golias é que Davi, ao contrário de Golias, que era um grande homem, era um gigante, tinha 2,90 metros de altura, era alguém que tinha uma armadura poderosíssima, pesada e bem forte, bem rígida, que tinha espada, que tinha escudo, era um grande guerreiro desde a sua mocidade. Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas. Davi, quando ele estava lá, quando ele viu que Golias estava não apenas confrontando, mas até trazendo medo para todo o povo de Israel, ele aproveitou uma oportunidade para ser usado por Deus. E se você for ler todo o capítulo 17, desde o início, Davi não pedia para ir para lá. Ele nem tinha essa intenção, mas o próprio Deus chamou ele, nesse dia, para ele ir lá confrontar e vencer Golias. Porque ele sabia que Davi, além de todos os outros, ele não tinha medo, porque ele confiava em Deus, ele confiava no poder de Deus. Então, nessa confiança que Davi tinha em Deus, ele conseguiu vencer e derrotar Golias. A questão que eu quero falar aqui é que Davi não tinha se convocado a ir para a guerra, antes de tudo. Deus o levou, Deus o chamou e ele atendeu e aproveitou a oportunidade que lhe apareceu naquele momento. A questão é, Deus tem um chamado na sua vida. Deus está chamando você para fazer alguma coisa em prol dele. Deus está te chamando, porém você não quer atender. Existem pelo menos 3 principais motivos da gente não atender, da gente ignorar, da gente recusar o chamado de Deus sobre as nossas vidas. O primeiro motivo é o medo. Vamos lá para o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não se espante, nem tenha medo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Uma questão muito interessante aqui é que depois da morte de Moisés, Josué estava com medo, estava de luto, porque não sabia mais o que fazer. Foi então que Deus, percebendo esse espanto e esse medo de Josué, ele falou: não tenha medo, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu estarei contigo. Então não tenha medo, confie em Deus. Confia que Deus está contigo. Se Ele chamou você para fazer alguma coisa, Deus ele vai te acompanhar nessa caminhada. Deus ele vai te acompanhar em todo o trajeto. Deus estará contigo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz tudo bom e perfeito, o Deus que cuida, o Deus que é Pai zeloso. Depois do momento tem a questão da incapacidade. Vamos lá para Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou apenas uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não diga que você não tem capacidade, afinal de contas, se Deus chama, Ele capacita. Você acha mesmo que um Deus todo soberano, o Deus que não se engana, o Deus perfeito, Ele vai te chamar algo sem que você tenha capacidade ou sem que Ele venha capacitar você? Você está percebendo o quão prejudicial nós temos o medo? Achamos que algo de errado vai acontecer, mesmo Deus Todo-Poderoso nos confirmando que Ele vai estar com a gente. Depois nós nos achamos incapazes, duvidando que Deus vai trazer essa capacidade. A palavra fala que Deus é o nosso Jeová Jireh, o Senhor da nossa provisão. Tudo o que nos faltar, Deus ele vai prover. Isso não é apenas na questão financeira, não, é em todas as coisas. Então, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, e se na hora você acha que você não tem capacidade, Deus ele vai capacitar você.
basta apenas fazer igual Davi, confia em Deus. Agora tem o terceiro que também pega muitas pessoas que fazem bloquear o chamado de Deus em suas vidas, que é a questão delas se sentirem pecadoras. Não, Dan, é porque eu sou muito pecador, porque eu erro muito, porque eu já errei muito na minha vida. Vamos lá para Isaías, capítulo 6, desde o versículo 1, que diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num grande e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. E com ela tocou as minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, o profeta Isaías também tinha o mesmo receio. Ele tinha visto o rei e falou assim: Eu vou perecendo, eu vou morrer, porque sou uma pessoa de lábios impuros. Ele reconheceu que ele era uma pessoa pecadora, sim. Ele reconheceu seus pecados. Porém, isso não foi um motivo de empecilho. Mais uma vez eu volto a repetir. Se Deus ele te chamou para alguma coisa, Ele vai dar todas as condições necessárias. Ele vai sempre estar com você, então você não tem motivo para ter medo. Ele vai capacitar você a tudo o que precisar, então não tenha motivo de ficar com receio por você se sentir incapacitado, se sentir incapaz de fazer aquilo que Deus te chamou. E terceiro, Deus, ele sempre está pronto para purificar os teus pecados, para perdoar os teus erros. Então nós não temos motivos algum para querer barrar aquilo que Deus está chamando a gente. Pelo contrário, Ele sempre quer nos garantir total tranquilidade, que tudo vai dar certo, que tudo vai cooperar para o bem. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Está lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vos conceda. Além de não ter medo, além de não se sentir incapaz, e além de não se sentir barrado por conta dos seus pecados, achando que Deus não vai perdoar, achando que Deus não vai tratá-lo, você foi criado por Deus. Deus é o seu Criador. Ele não te criou apenas para existir. Ele te criou com um propósito. E esse chamado, este incômodo, essa chama que acende seu coração, ela tem tudo a ver com o propósito da qual Deus criou você. Qual o propósito de que Deus fez você estar vivo hoje, fez você estar existindo hoje. Não é apenas um chamado que Deus escolheu você, não. Ele criou você. Ele criou você para atender esse chamado, este propósito. Meu querido, e agora a parte mais importante. Deus, ele precisa de pessoas decididas. Os grandes homens de Deus, se você for ler na Bíblia, Davi, Moisés, Abraão, todos os grandes homens que foram grandemente usados por Deus, eles foram pessoas decididas. Alguns, assim como nós ouvimos aqui do exemplo de Isaías, alguns na hora tiveram algum medo, tiveram um receio. Mas assim que eles ouviram da palavra do Senhor, que eles poderiam ficar em paz, que tudo ia dar certo, que Deus ia cuidar de tudo, então eles decidiram, assim como Isaías fez. Isaías estava com medo porque se achava de pessoa pecadora e ele ia perecendo porque viu o rei, mas aí os seus pecados foram perdoados. Então quando ele ouviu de Deus: a quem há de pregar por nós? A quem enviarei? Nesse momento Isaías entendeu que ele estava sendo chamado e ele tinha que tomar uma decisão naquele momento. O que foi que ele disse? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não perca mais tempo. A partir de agora, neste momento, assim que você está vendo esse vídeo, corra para atender o seu chamado,
Corra para atender aquilo que Deus te chamou. Não espere mais um dia, não espere mais uma semana, não espere mais nenhum segundo. Atenda agora o teu chamado. Tomara que Deus tenha falado muito no seu coração. Isso é uma coisa que eu não estava planejando, mas Deus foi lá, tocou, chamou, né? Quando Deus chama, a gente vai e faz, né? Então, no meu caso, a gente vai e grava. Bom, que Deus tenha falado muito com o teu coração. Se quer compartilhar com alguém, fique à vontade. Curta e se inscreva no canal. Faça aquilo que Deus te guiar, meu querido. É Deus guiando, você obedecendo, vivendo e vai. Uma frase que eu sempre falo. Obedeça e vai. Só isso. Obedeça e vai. Ouviu? Obedeça e vai, meu querido. Nem olha para trás, só vai. Vaza, corre. Tá bom? É o melhor para você, tenho certeza. Ok? Bom, é isso e